Olá, Igreja Congregacional de Gianópolis, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E mexendo aí na nossa revista, eu percebi que nós temos a 14ª lição. Eu anunciei na semana passada que nós íamos dar início num novo tema agora sobre discipulado, trabalhando aquelas 5 disciplinas básicas da vida do discípulo. Queríamos dar início nisso nesse próximo domingo, mas aí eu fui olhar a nossa revista e temos a última lição, que é a lição número 14. Normalmente vem 13 lições, mas essa veio aí a 14ª lição, então nós vamos falar sobre ela hoje, e o discipulado fica para a semana que vem, combinado? O tema dessa lição é Novos Céus e Nova Terra, e o texto base está ali em Apocalipse capítulo 21, os versos de 1 a 8, que eu vou passar a fazer a leitura agora. Me acompanha. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bem, queridos, esse é o texto base da nossa lição, falando sobre novos céus e nova terra. E é interessante que, ao ler essa lição, ao estudá-la, eu percebi o quanto ela é relevante para os dias que estamos vivendo aí de Covid-19. Porque ela, na introdução, ela começa dizendo assim: os dias atuais são tensos, são de tensão e medo. Gente, está certinho, são dias de muita tensão e medo, de fato. E ele aponta algumas razões para essas tensões e medo. Em primeiro lugar, ele fala da estabilidade econômica mundial. Olha, eu tenho certeza que quando o autor dessa lição escreveu isso, ele não tinha nem noção da instabilidade econômica que o mundo vive hoje, nesses dias em que estamos passando, não é? Os países tendo que entrar em lockdown, agora todo mundo sabe o que é isso, todo mundo já escutou essa expressão, lockdown, é isso aí, tranca todo mundo dentro de casa. Se você não sabe o que significa isso, tranca todo mundo dentro de casa, não é? Fecha a porta, esconde a chave. O que tem de vídeo, gente, de velho tentando fugir de casa, é cômico, é para rir. A turma vai lá e grava os velhos querendo fugir de casa, que já não aguenta mais ficar dentro de casa, não é? Lockdown é isso aí, é trancar todo mundo e jogar a chave fora, não é? Para ninguém se contaminar, fica em casa. Então, com isso, o país para, a produção, enfim, as pessoas não têm condição de exercer as suas funções, as fronteiras precisam ser fechadas, enfim, voos não são operados mais, restrições das mais variadas, e isso é o lockdown. Isso gera um problema econômico terrível, não é? Ele fala também de outros problemas, como, por exemplo, o desmatamento acelerado, a poluição industrial e doméstica, que estão esgotando os recursos naturais, as fontes de água, que, diga-se de passagem, não é uma fonte renovável. Não sei se você sabia disso, mas pode pesquisar que você vai ver, não é? Então, isso é uma outra
fonte de tensão e de medo, não é? Ele aponta uma outra questão também, como a proliferação de doenças. Ele cita a AIDS, a gente pode falar do Covid-19, que está se alastrando no mundo inteiro, matando muita gente, né? E isso traz muita tensão e medo. E ele também aponta uma outra questão aqui interessante como fonte de tensão e medo, que é essa distância, essa disparidade entre ricos e pobres, não é? Você vê que poucos são detentores da maioria dos recursos, enquanto que a maioria vive na escassez, não é? E essa situação caótica, não é, gerada por todos esses fatores, e talvez poderíamos acrescentar aqui outros, ela gera questões, essa situação gera questões no coração das pessoas, né? Por exemplo, é possível ter esperança? Há algum futuro para esse planeta? Não é? Como nós, como cristãos, deveríamos agir? Não é? Essas são perguntas que são geradas em meio a tantas tensões e medos e incertezas. Não é? E quando nós olhamos para a Bíblia, não é? O último estudo dentro da teologia sistemática, ele fala sobre a escatologia, que é o estudo das coisas do porvir, das coisas que virão, não é? E esse ensino, ele traz muito para a gente sobre a esperança que nós temos em Deus e naquilo que Deus tem planejado para cada um de nós, não é? Há muita confusão, é verdade, quando conversamos sobre escatologia, não é? Existem muitas vertentes, existem muitas teorias, mas nós só queremos focar agora nesses dois pontos, novos céus e nova terra, não é? Queremos focar nisso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, precisamos fazer algumas considerações preliminares. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de novos céus e nova terra, nós não estamos falando sobre o que os testemunhas de Jeová pregam. Já existe aí uma grande advertência aqui, não é? Até porque o céu que eles pregam é apenas para os 144 mil. Quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente percebe que não vão ser apenas 144 mil, mas uma multidão incontável de pessoas, de todas as tribos, línguas, povos e nações, não é? A esperança cristã é que céu e terra serão uma só realidade, é o que a gente acabou de ler aqui em Apocalipse 21. Então, não confunda o ensino sobre novos céus e nova terra com o milênio, não é? Que é o governo de Cristo sobre a terra durante 1000 anos literais, não é? Esses textos que falam de novos céus, de nova terra, também falam de esperança para toda a eternidade, não apenas durante o milênio, como alguns podem defender. De maneira que esse tema sobre novos céus e nova terra, eles assinalam o clímax da história da redenção, não é? Então, vamos entrar aqui em alguns pontos aqui mais específicos. Em primeiro lugar, a esperança escatológica no Antigo Testamento, é o primeiro ponto aqui sobre o qual a gente vai conversar. E precisamos abordar esse assunto porque tem gente que pensa que escatologia é só assunto do Novo Testamento. Na verdade, não é bem assim, não é? O Antigo Testamento fala muito a respeito disso. É claro que o Novo Testamento tem uma ênfase escatológica um pouco mais aguçada, mas ele se fundamenta em muito nos escritos do Antigo Testamento. E aqui o professor Anthony Hoekema, um teólogo reformado, ele escreveu um livro chamado A Bíblia e o Futuro. E nesse livro
ele lembra que a Bíblia inteira tem uma estrutura escatológica. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, que por sua vez aponta para a esperança de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não é? Esse é um texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 13. Não é? Então, a gente percebe ali uma correlação de ambos, apontando aí para essa realidade de novos céus e nova terra. Não é? O Antigo Testamento manifesta a esperança entre alguns pontos, e eu queria que você anotasse aí alguns versos bíblicos para você ler. Aí nós não vamos ler aqui, mas você precisa ler aí até para fundamentar a tua discussão aí na sala da sua casa, junto com esses que estão aí com você. Mas o Novo Testamento, lá em Isaías, no capítulo 2, os versos de 2 a 4, ele manifesta a esperança de paz na terra. Já em Jeremias, no capítulo 3, o verso 17, manifesta a esperança da conversão das nações. Em Isaías, no capítulo 33, o verso 24, e no capítulo 59, verso 20, e também em Zacarias, capítulo 13, o verso 1, manifesta aí a esperança de arrependimento, conversão e perdão. Lá em Jeremias 33, o verso 6, a esperança de saúde e paz. Não é? Em Joel, no capítulo 2, verso 22, e também o 3,18, manifesta a esperança de uma transformação da natureza em uma fertilidade abundante. Em Isaías capítulo 11, os versos 6 até 9, e também no capítulo 65, verso 25, manifesta a esperança de uma nova ordem na natureza. Enfim, toda a terra, de acordo com Isaías 35, de 1 a 10, será de fato transformada. Há uma esperança latente no Antigo Testamento quanto ao futuro dessa nova terra e desse novo céu. A esperança da nova terra é tão importante, uma mensagem tão importante no Antigo Testamento, que deveria impulsionar os cristãos de hoje a uma prática integral da missão da igreja. E aqui eu gostaria que você percebesse que, quando eu estou falando sobre missão integral da igreja, é a missão que engloba todos os aspectos. Não é apenas aquela abordagem preocupada com a salvação da alma do homem, mas uma missão que engloba o homem como um ser completo, não é? Que também possui outras necessidades, e também uma missão capaz de olhar para o meio ambiente, para a ecologia. Não é? Nós precisamos refletir um pouco mais sobre isso. Não é? Segundo ponto da lição diz que o reino de Deus no Novo Testamento. Aqui a gente já sai do Antigo, vamos para o Novo Testamento, e a temática escatológica do Novo Testamento, ela fala muito sobre o reino. Não é? Assim como no Antigo Testamento, a esperança do novo céu e da nova terra também é um tema importante no Novo, assim como é no Antigo, também é importante no Novo. Não é? Mas essa esperança manifesta no Novo Testamento, ela tem a temática do reino de Deus. Não é? E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio completo do Senhor sobre todo o universo e sobre todas as esferas da vida humana. E para a gente entender a missão de Jesus, é preciso considerar o tema do reino de Deus. Jesus é apresentado como aquele que traz o reino de Deus ao mundo. Evangelho de Lucas, capítulo 11, o verso 20. Quando Jesus cura, expulsa demônios, multiplica pães e peixes, traz mortos de volta à vida, perdoa pecadores, ensina a verdade, ele está manifestando os sinais
do reino de Deus. E com isso nós aprendemos que o domínio de Deus tem características de justiça e paz. Em outras palavras, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 10, a vida abundante. Esse reino ele é chegado, mas não está totalmente presente. Jesus ensina-nos a orar, ele diz: venha o teu reino. Mas o reino de Deus já está presente entre nós, porque Jesus inaugurou isso, mas não na sua plenitude. E a igreja espera o dia em que o reino venha de maneira completa, e aí o mal será eliminado. A gente leu isso aqui no texto inicial de Apocalipse, capítulo 21. Terceiro ponto da nossa lição. Mas antes de chegar lá, eu tenho algo para comentar que eu ia deixando escapar aqui. O novo céu e a nova terra que os cristãos esperam, como concretização aí absoluta do reino de Deus, essa afirmação deveria nos inspirar e nos mover a olhar adiante e a tratar também do cuidado com a ecologia. Acho que é bom você ler Romanos capítulo 8, os versos de 18 a 25. Bom, precisamos ir para o último ponto, porque o nosso tempo já está bem apertado aqui. Implicações da esperança de novos céus e nova terra, não é? Talvez para algumas pessoas a escatologia seja um assunto somente teórico, mas não, ela é muito mais do que uma doutrina, ela trata de esperança. Não é? E essa esperança, ela tem implicações sobre a nossa vida. A primeira delas é um esforço evangelizador. Um dos versos que eu mais amo no Apocalipse é esse que diz a visão que João teve sobre o triunfo evangelizador da igreja, quando ele diz lá no capítulo 7, os versos 9 e 10: depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha, gente, a nossa esperança deve nos mobilizar em torno da evangelização de todos os povos. Porque essa é uma visão que eu particularmente quero ter. Eu quero me alegrar com as pessoas das mais diversas nações, todos nós juntos, diante de Deus e do Cordeiro, e proclamando que ao nosso Deus que se assenta no trono pertence a salvação. Essa esperança nos move para evangelizar, mas ela tem uma outra implicação, não é? O envolvimento com questões ecológicas, que eu acabei de mencionar aqui. Se cremos que a natureza espera com ansiedade o dia em que será alcançada pelos efeitos da redenção conquistada por Jesus, então eu e você devemos ter um comprometimento muito sério com a luta pelo meio ambiente. Ah, pastor, como é que eu vou fazer isso? Produza menos lixo. Cuide melhor do lixo que você produz. Não gaste recursos de bobeira. Não seja consumista. Não é? Tantas coisas. Às vezes uma situação muito simples, né? Não jogar um papel de bala no chão. Na verdade, não devia jogar nada, lixo nenhum na rua, né? Vamos aqui combinar um negócio comigo, que isso é muito feio, né? É horroroso você andar pelas ruas do Rio de Janeiro e é aquele monte de lixo revirado na rua. Isso é horrível. Segura o teu lixo aí um pouquinho em casa, espera a hora do lixeiro passar e você vai e coloca o lixo. Porque você está dizendo, já estou até escutando, mas se eu coloco lá, os cracudos vêm e vira tudo. Ué, segura o teu lixo lá, escutou o barulho do caminhão, é o que eu faço aqui, eu saio correndo para colocar o lixo para fora, porque eu não quero saber de sujeira ali na frente. Você precisa ter um envolvimento maior com isso. Legal? E por último, um outro efeito é o empenho pela justiça. O texto de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, o verso 13, diz
que a nova terra tem como uma das suas principais características a justiça. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Portanto, a luta pela justiça em todas as áreas da sociedade deve ser parte integrante da missão da igreja. Isso significa, na prática, sabe o quê? Você não pode fechar os olhos para a injustiça. Você não pode ignorar a justiça. Você deve proclamar a justiça, agir de maneira correta e justa em todas as tuas relações. Não é? C.S. Lewis, eu quero terminar dizendo, ele é um pensador cristão, que ele diz que os cristãos que mais fizeram por esse mundo foram os que esperavam o mundo por vir. Não é? Esse mundo vai ser um lugar melhor quando você tiver mais esperança no coração. Amém? Aqui a gente encerra a nossa lição e daqui a pouco vai aparecer na sua tela perguntas que você deve fazer para interagir com as pessoas aí na sala da tua casa sobre o conteúdo apresentado, e eu espero que seja de grande proveito para a sua vida. Que Deus te abençoe, queridos.